Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esses esportes de invasão que nós já estamos trabalhando. Já falei para vocês de futebol de campo, já falei para vocês de futsal. Na última aula que vocês assistiram foi de beach soccer e hoje nós iremos finalizar aqui falando de rugby. Depois nós iremos pegar essas 4 modalidades e vamos falar da influência da mídia e importância para a promoção da saúde, tá certo? Para fechar toda essa parte em relação aos esportes de invasão. Então, o que vocês irão aprender sobre rugby hoje aqui na nossa aulinha? Tá aqui, ó. Vocês irão aprender o histórico, o rugby no Brasil, o campo de jogo, a bola, tempo de jogo, tabela de pontuação, equipamentos de proteção, os fundamentos, punições, principais regras e as curiosidades, tá certo? Então vamos lá. A origem do rugby remonta aos gregos e romanos, que faziam jogos com esferas, o episquiros e rapastum, respectivamente. Isso aqui eu falei para vocês, percebam, essas expressões surgiram quando eu falei lá de futebol de campo, eu falei dessas 2 modalidades. O episquiros surgiu mais ou menos ali, datou mais ou menos ali de 776 a.C., né? E o rapastum, ele surge ali mais ou menos meados de 150 anos antes de Cristo. Então percebam, o rugby tem uma certa associação com o futebol de campo. Ambos são esportes de invasão. De acordo com a Federação Internacional de Rugby, a sua origem data de 1823, antes do futebol, do soccer como ele é hoje. A primeira equipe de futebol que surgiu no formato inglês da Inglaterra, que é o formato que é utilizado hoje, foi em 1855. Então percebam que antes da prática do futebol, do soccer, né, já existia o que? O rugby, que surgiu quando? Em 1823. Na Rugby School, localizada em Rugby, na Inglaterra. Daí o nome do esporte. O responsável pelo surgimento do esporte é William Webb Ellis. Anos depois, em 1845, 3 alunos da Rugby School foram os responsáveis por escrever as regras do rugby futebol, tá certo? Então vamos lá, o rugby no Brasil. O rugby chegou ao Brasil em 1891, quando foi fundado o Clube Brasileiro de Futebol Rugby. O primeiro time de rugby foi organizado por Charles Miller. Percebam, Charles Miller, mais uma vez aparece. Ele foi o responsável por trazer o futebol de campo ao Brasil e também foi responsável por trazer o rugby ao Brasil. Tá certo? Então, em 1891, ele traz o rugby, né? E 3 anos depois, ele traz o futebol, o soccer, em 1894. Em 1963, foi criada a União de Rugby do Brasil, o RB, cujo presidente foi o irlandês Henry Donovan. 10 anos depois, a URB, o RB, transformou-se em Associação Brasileira de Rugby, a ABR, que também se transformou dessa vez em Confederação Brasileira de Rugby, CBRU, em 2010. Em 2018, a seleção brasileira conquistou o campeonato sul-americano de 6 nações, vencendo a Colômbia por 67-5. Então, trouxe um pouquinho aqui do histórico, da origem aqui do rugby. Vamos entrar agora na modalidade em si. O campo de jogo, galerinha. O rugby é jogado em um campo com 100 metros de extensão por 70 metros de largura. Tá aqui, ó, 100 metros de extensão por 70 metros de largura. Aqui está a linha em gol, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Aqui é posicionado o H, que é a espécie de meta, que é por onde o atleta ele tem que realizar o chute da bola. A bola tem que passar justamente entre esse H. E essas marcações aqui eu vou falando para vocês no decorrer da aula. A bola de rugby. A bola de rugby é de couro,
ou de material sintético apropriado. Tem entre 410 a 460 gramas. Importante eu falar aqui para vocês que essa bola aqui eu coloquei apenas no sentido ilustrativo, tá? A bola de rugby ela não tem essas costuras. Eu queria colocar uma imagem um pouco melhorzinha para vocês, mas não queria colocar nenhum tipo de marca aqui, então não encontrei. Essa bola aqui é de futebol americano, mas a bola de rugby ela tem esse formato oval, tá certo, galerinha? O tempo de jogo. A partida é dividida em 2 tempos, com duração de 40 e de 7 minutos cada, variando conforme o tipo. Então, existem 2 tipos de modalidade, 2 tipos de jogos de rugby. Então, eles mudam de acordo com a modalidade, tá certo? Esse tempo de jogo. O esporte tem versões diferentes, sendo as mais conhecidas o rugby de 15, né? Que conta com 15 jogadores em cada equipe, e o Rugby Sevens, que conta com 7 jogadores. Coloquei um quadro aqui para ficar mais ilustrativo, mais didático para vocês. O Rugby de 15 são o quê? 15 jogadores e o tempo de jogo é de 40. São 2 tempos de 40 minutos, então o tempo total é de 80 minutos. E nós temos aqui o Rugby 7, que são 7 jogadores com o tempo de jogo de 7 minutos. São 2 tempos de 7. O tempo de jogo, então, do Rugby 7 é de 14 minutos. Esse é o tempo de jogo. Tabela de pontuação. Vamos lá, vamos começar aqui nos familiarizar com a modalidade, começar a entender algumas coisas. Existem várias formas de pontuar no rugby, tá certo? Não é gol, não, a gente não faz gol, a gente pontua. Então tá aqui, ó, conversão, 2 pontos. Penalidade, 3 pontos. Drop goal, 3 pontos. O try, 5 pontos. É a pontuação maior. Professor, você está falando tudo isso aí, eu não estou entendendo nada. Acalmem o coração de vocês, que daqui a pouco vocês irão sair daqui sabendo tudo sobre rugby. Eu garanto a vocês. Está aqui, ó, a tabela. Conversão, 2 pontos. Penalidade, 3 pontos. Drop goal, 3 pontos. E try, 5 pontos. Equipamentos de proteção são de muita necessidade, são obrigatórios os atletas utilizarem esse tipo de equipamento de proteção. O rugby é um esporte de invasão e é um esporte que tem muito contato entre os atletas. Hora ou outra eles estarão ali se chocando, se batendo. Então, é bom, é necessário que eles tenham ali um pouco de proteção para que tenha uma melhor absorção desses impactos aí que acontecem, que são totalmente previsíveis na modalidade, tá certo? Então, existe uma chuteira. Utiliza as chuteiras exclusivas do desporto com travas maiores. Está aqui a imagem, ó. É uma chuteira parecida com a chuteira que é utilizada no futebol de campo, porém essas travas são um pouco maiores porque eles utilizam às vezes força contra um adversário, então essa trava ela tem que ter um apoio maior nessa superfície. Uma ombreira, que é uma espécie de colete com partes amaciadas. Existem modelos que protegem os ombros, o abdômen, o peitoral, as costas e o bíceps, ou apenas algumas dessas partes. O uso é feito por baixo da camisa, então o protetor não é visto pelas pessoas. O jogador de rugby, galerinha, existem alguns jogadores que têm o porte bem grande, eles são bem fortes, bem musculosos, mas às vezes também não é aquilo tudo. Eles estão utilizando um equipamento como esse aqui de baixo, aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Prezando pela sua proteção, pela segurança física, eles utilizam esse tipo de equipamento aqui para tentar proteger, pelo menos amortecer, absorver um pouquinho mais dos impactos, tá certo? Boqueira, uma proteção para os dentes, sendo mais comum apenas a proteção única, apenas para os dentes superiores, pois não atrapalha a respiração e nem a comunicação entre os jogadores. Normalmente, geralmente, a nossa mordida, os dentes superiores eles são colocados à frente, os inferiores ficam um pouquinho mais recuados. Então, eles utilizam a proteção apenas nesses dentes superiores, que se eles utilizarem proteção tanto nos superiores quanto nos inferiores, dificulta a comunicação entre os atletas, a respiração, e não é interessante que isso aconteça. Então, eles utilizam uma espécie de boqueira. E por último tem aqui o Scrum Cap, que é uma espécie de capacete com partes amaciadas para proteger o crânio de impactos de pequena e média força. Seu principal uso é de proteção para as orelhas, evitando o atrito dessas e possíveis deformação das mesmas. Então está aqui, ó, o Scrum Cap. Eles colocam na cabeça proteção do crânio,
né? A gente já sabe que o crânio, nós estudamos sistema esquelético, que o crânio ele serve ali para proteger a massa mole e o cérebro, mas eles utilizam aqui para tentar amortecer e absorver. Mas a intenção maior do scrum cap é o quê? Proteger as orelhas, porque eles têm muito atrito ali com outros jogadores. E às vezes esse atrito demais, ele faz o quê? Quebra a cartilagem da orelha desses atletas. As orelhas ficam o quê? Deformadas. A gente pode visualizar isso em um atleta de jiu-jitsu, por exemplo, tem muito atrito, a orelha do atleta de jiu-jitsu ela é um pouco deformada, porque quebrou essa cartilagem, tá certo? Então eles utilizam isso aqui por proteção da orelha. Os fundamentos, vamos lá, galerinha. Os passes de bola no rugby ocorrem tanto com as mãos quanto com os pés. Contudo, o passe com as mãos pode ser realizado apenas para os lados ou para trás, enquanto o passe com os pés pode ser realizado somente para frente. Então percebam, no rugby eu posso realizar dois tipos de passe. Eu posso utilizar as mãos e eu posso também utilizar os pés. As mãos, eu só posso realizar o passe para a mão se ele for para lateral ou se ele for para trás, tá certo? Se eu não posso realizar nunca um passe com a mão para frente, nunca. Se eu fizer isso é uma infração. Professor, eu posso realizar o passe para frente em alguma situação? Pode. Quando você utilizar os pés, colocou a bola aqui, realizou o chutão. Tá certo? Aí eu posso fazer isso. Agora, o que vai acontecer? Somente eu e os atletas que estão posicionados atrás de mim podem ir em busca dessa bola. Vou falar para vocês isso aqui daqui a pouco. O segundo fundamento, tackle, também conhecido, também chamado de placagem. O tackle é realizado para impedir o avanço do adversário pelo campo de jogo. Assim, constitui-se um movimento de agarre do adversário portador da bola. Tal movimento deve ser realizado na cintura ou nas pernas, levando-o ao chão e tentando recuperar a bola por meio de um hook. O que é hook, professor? Vou falar já já. Tá aí a imagem, galerinha, ó. O atleta realizando um tackle. Observação em relação a esse fundamento. O atleta só pode realizar um tackle naquele atleta que está com a posse da bola. E ele nunca pode realizar um tackle acima da linha da cintura. Ele não pode realizar esse movimento de agarrar o atleta adversário na linha do pescoço, acima da linha da cintura. Tá certo, galerinha? Então, sempre na linha da cintura para baixo. E somente aquele atleta que está com a posse da bola. O hook. Falei para vocês aí no slide anterior, citei ele. Ao cair, o jogador deve soltar a bola para que ela seja disputada e recolocada em jogo. Esse movimento denominado hook caracteriza uma disputa pelo território em que se encontra a bola, a fim de retomá-la para isso. Os jogadores de cada equipe se empurram contra os jogadores adversários enquanto a disputam. Então percebam, provavelmente esse atleta de camisa amarela caiu no chão, ele não pode cair no chão com a posse da bola, então ele solta a bola. Logo aparecem dois atletas da equipe adversária e eles realizam esse movimento aqui de disputa por espaço, tá certo? Isso é o hook. O scrum é uma formação ordenada utilizada geralmente após jogadas irregulares ou penalizações. Nessa formação, os jogadores formam um túnel em que a bola é centralizada para ser disputada e retomada, que chamam de talonada, por uma das equipes. Esse túnel é constituído pelo posicionamento dos jogadores das equipes, que se forçam contra os adversários para que os rockers, que são os jogadores utilizados a disputarem a bola, aproximem e retomem. Tá ali, ó. Os atletas estão realizando o scrum. Tá ali do lado de fora, sem fazer aquela força, os rockers ali, ó, pronto para pegar a bola. Então eles ficam disputando o espaço, fazendo força ali, disputando espaço. Geralmente o jogo inicia-se através desse fundamento. Por último, nós temos aqui o line out, também chamado de alinhamento. Esse momento do jogo refere-se à cobrança feita quando a bola sai pela lateral. Falamos do campo de jogo ainda há pouco. Quando ele sai o quê? Em comprimento. A bola saiu em comprimento, uma cobrança de lateral, como existe no futebol, né? Então o atleta ele vai cobrar lá o lateral aqui
O hóquei da equipe favorecida pela saída de bola lança aos jogadores que devem disputá-las, saltando para alcançá-la no ar. Para isso é permitido o levantamento de jogadores, formando os chamados elevadores do line out. Então perceba aí na imagem, ó, eles fazem uma espécie de pirâmide humana. Isso não é permitido no futebol. Não posso me apoiar em algum jogador para realizar determinado movimento, tá certo? Então o atleta utiliza aqui de outro, faz a força, faz a pirâmide humana, ele fica mais alto e recebe essa bola numa cobrança de lateral. E as punições? Como em muitos desportos, o rugby também tem um cartão amarelo e um vermelho para sancionar os jogadores que fazem infrações mais graves. O cartão amarelo funciona como advertência e o jogador fica impedido de jogar por 10 minutos. O cartão vermelho é aplicado quando há uma acumulação de 2 amarelos ou quando o jogador comete uma infração bastante grave, o que acaba por resultar na sua expulsão. Então percebam aqui, no rugby existe o cartão amarelo e existe o cartão vermelho. Só que no rugby, o cartão amarelo, assim que ele é apresentado, o atleta ele recebe uma suspensão de 10 minutos. Ele fica 10 minutos sem poder jogar, tá certo? Diferentemente do futebol. E o cartão vermelho e a expulsão não dará direito a esse atleta jogar mais na partida. O acúmulo de 2 cartões amarelos vai resultar no vermelho, e nós sabemos que o vermelho também ele pode ser dado diretamente quando essa falta ela já é mais grave. Principais regras. Passe de bola. A bola só pode ser passada para trás ou para o lado, aquilo que eu falei para vocês, para a frente apenas por meio de um chute. Então, o atleta realiza um chute, só vai poder disputar. Ele pode até realizar um passe através de um chute, mas só vai poder disputar os atletas que estão posicionados atrás da linha da bola. O try, está aqui, ó, é uma das principais regras. O try é uma das 4 formas de pontuação no rugby, contabilizando 5 pontos. Aqui o jogador deve passar a linha em gol, aquilo que eu falei para vocês, também chamado de agarrar no campo adversário e apoiar a bola contra o chão. Está aqui, ó. A atleta está realizando um try. É a maior pontuação do rugby. É tu chegar no final do campo da equipe adversária. Conseguiu chegar com a posse da bola no final desse campo da linha em gol e passou com a posse da bola, você marcou 5 pontos. É a pontuação máxima do rugby. Try. Aquela tabela que eu mostrei para vocês. Conversão. É um chute para o H, ao qual tem direito a equipe sempre que realiza um try, valendo 2 pontos. Para isso, a bola é posicionada em um apoio e um jogador realiza o chute, fazendo com que ela passe entre as traves e o H. Então, percebam, a equipe conseguiu fazer um try, que é a pontuação maior do rugby. Quando ele faz esse try, ele ainda tem direito a uma conversão, que é um chute com o objetivo de fazer com que a bola passe no H. Essa conversão vale quantos pontos? 2 pontos. Então, quando a equipe realiza um try, ela possivelmente ali ela tem o direito a tentar ali fazer 7 pontos num ataque só, que é o try, e a conversão, que é o chute no H. Nós temos a penalidade. É a sanção aplicada à equipe do jogador que imputa uma falta grave e sendo adotada o mesmo procedimento da conversão na cobrança. No entanto, são considerados 3 pontos para o acerto do chute. A penalidade ela é bem parecida com o quê? Com a conversão. Tá certo? É o chute da bola no H. Porém, na penalidade, essa penalidade, se o atleta conseguir converter, fazer com que a bola passe dentro desse H, a equipe irá fazer 3 pontos. Na conversão, nós vimos ainda há pouco que apenas o quê? 2 pontos, porque ele já veio, fez um try 5, mais 2, 7. E aqui apenas o quê? Na penalidade, essa pontuação da conversão, que é uma espécie de conversão, que é um chute contra o H, mas aqui é uma penalidade, valerá o quê? 3 pontos. E nós temos o drop goal, que é um chute em que o jogador solta a bola ao chão para que ela quique antes de ser chutada para o H. O drop goal pode ser realizado a qualquer momento durante o jogo. Então perceba, o atleta solta a bola, uma observação, essa bola ela tem que quicar no chão. Ao quicar no chão, ele pode realizar o chute e fazer com que essa bola alcance o H. Se ele assim fizer, se ele tiver sucesso nessa sua ação, a equipe dele fará 3 pontinhos, tá certo? Assim como na penalidade, a bola tem que sempre quicar no chão. Por último, eu coloquei aqui uma foto aqui que é os atletas da Nova Zelândia, é uma das equipes mais fortes que tem aí do rugby, realizando aí uma dança aí que é o haka.
que são uma dança que é realizada pelos nativos maores, né? Eles utilizavam antigamente como estratégia de guerra para intimidar os seus adversários ali, quem eles estivessem combatendo, e hoje a equipe da Nova Zelândia utiliza toda vez esses movimentos quando eles vão iniciar uma partida. O objetivo é de intimidar a equipe adversária, de mostrar força. É um ritual, um ritual bem bacana de assistir. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre rugby. E vamos para cima, hein?